Olá pessoal, estou de volta para dar continuidade à tradução do livro de Romanos capítulo 1, hoje versículo 11 e versículo de número 12. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso queira entrar no meu grupo de crítica textual e traduções bíblicas do Antigo e Novo Testamento, você pode deixar aí o seu contato ou você pode pegar o meu contato que está aí na descrição, beleza? E se comunicar comigo. E caso você queira estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo também. Aqui na descrição está o meu contato, o meu WhatsApp, o meu Facebook, a página do meu Facebook, beleza? Então é isso aí, vamos direto ao ponto. Aqui eu tenho o capítulo de número 1, versículo de número 11, beleza? Vamos iniciar com a conjunção, essa aqui, ó, gar. Gar significa porquê, que ela vai dar a ideia de porquê, né? Uma ideia relacionada ao versículo de número 10, porque ali fala, né, na parte final, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque, aí antes diz porquê, tá? Então Paulo ele vai dar um motivo do porquê ele quer ir ter com os romanos. Aí ele inicia com essa expressão aqui, gar porque epipoto, que no caso aqui seria desejo, eu anseio, né? Então esse verbo que está na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, da voz ativa, essa é a característica dele. Ele traz essa ideia, eu desejo, porque eu desejo ou eu anseio. Aí você vem para o infinitivo aqui, ó, o infinitivo idein, né? Infinitivo idein, que aqui aí você tem o rumas, tá? Rumas é o pronome, né? O pronome pessoal. Então ele tem aqui, porque eu desejo ou eu anseio ver-vos. Então ele quer ver, ele deseja ver, tá? Então aqui Paulo está expressando o seu desejo, né? Aqui temos uma espécie de infinitivo auristo ativo, né? Então eu tenho aqui verbo num presente, infinitivo auristo ativo. Aqui eu tenho um pronome pessoal, certo? Que está no caso acusativo plural, tá? Vós, né? Beleza, então porque eu desejo ver-vos. Aqui eu tenho o rina. Rina é uma conjunção, certo? Uma conjunção subordinativa e que ela traz a ideia uma ideia de propósito. Ela pode trazer aqui uma ideia de propósito, como para que, certo? Você pode traduzir aqui como para que ou simplesmente para, certo? E aí você traduz esse pronome pessoal aqui, rumin, né? Então seria para vos. Metador seria compartilhar, certo? Tem a ver com compartilhar, tem a ver com comunicar, beleza? Então aqui você iria traduzir para vos comunicar ou compartilhar. Aqui eu tenho um verbo no subjuntivo, certo? No modo subjuntivo, que aqui ele vai expressar o subjuntivo, ele pode expressar várias coisas, né? Desejo, pode expressar propósito, né? Possibilidade e entre outras coisas. Então aqui eu tenho o metador, que é um verbo transitivo subjuntivo auristo ativo, certo? Aqui é a característica dele. Talvez você pergunte, tá, mas por que aqui é um subjuntivo e aqui é um presente? Então a característica é a mesma? Sim, a característica é a mesma, o que muda é o contexto, certo? O subjuntivo é muito comum que ele venha com essa conjunção aqui, tá? Para expressar uma ideia de propósito, né? Porque aqui Paulo ele vem explicando, falando, né? Porque eu desejo ver-vos. Para que Paulo deseja ver? Se eu desejo ver alguém é porque, logicamente, eu tenho alguma coisa para tratar com essa pessoa, certo? Ou com esse grupo, né? Então Paulo vem explicando, para vos
compartilhar, ou para vos comunicar, beleza? Comunicar o que? Um pronome indefinido, algum. Charisma pneumaticon, quer dizer dom ou presente, tá? Você pode traduzir como dom ou presente, e aqui pneumaticon é espiritual, certo? Então, para compartilhar algum dom espiritual. Então, o propósito pelo qual Paulo desejava ver eles é para compartilhar algum dom espiritual. Então, aqui eu tenho o charisma e o pneumaticon, certo? Ambos, no caso, acusativo, beleza? O acusativo, normalmente, ele recebe ação verbal, ok? Então, aqui eu tenho dois acusativos, né? Acusativo neutro, tá? Do gênero neutro, tanto o dom quanto o espiritual. Então, Paulo aqui ele deseja ver para compartilhar algum dom espiritual. Aí entra isso aqui, ó, estoisterichenai. Quer dizer, aqui isso aqui é um infinitivo, tá? Esse infinitivo aqui ele expressa uma ideia de propósito, chamado de infinitivo final ou infinitivo télico, onde ele traz essa ideia de propósito, né? Aqui ele vai dizer para serdes firmados, certo? Aqui você tem o rumás. Rumás é o vós, para vós sede firmados, ou para vos fortalecer, certo? Então aqui tem uma ideia de fortalecimento, tem uma ideia de firmar, certo? Então esse era o propósito que Paulo queria ver eles, né? Olha, eu quero ver vocês, eu desejo ver vocês para compartilhar algum dom espiritual, para que vocês sejam firmados ou fortalecidos, certo? Então é isso aí. Aí entramos para o versículo de número 12. O 12 ele tem aqui o tuto de estin, traduzindo seria isto é. Ou você pode traduzir essa frase aqui como eu quero dizer, ou o que eu quero dizer é, de uma forma mais clara, né? O que eu quero dizer é. Aí Paulo vem com esse termo aqui, ó, certo? Que é o sum paraklethenai, ok? Então aqui esse termo, né, que está aqui na voz passiva, ele traz a ideia de mutuamente, de encorajar mutuamente, tá? Os léxicos eles definem que esse termo ele significa, ele traz a ideia de encorajamento entre normalmente duas pessoas. É como se algo estivesse sendo compartilhados entre um grupo, tá? Então aqui ele traz a ideia de, aqui eu posso colocar isto é, ou o que eu quero dizer é para sermos mutuamente encorajados, tá? Como aqui traz uma ideia passiva, né? Que temos a voz passiva desse termo, que no caso aqui é um verbo, né? Então aqui, no caso aqui seria uma espécie de infinitivo, né? Um infinitivo passivo. Então aqui ele traz a ideia de encorajamento mútuo, certo? Para vos encorajarmos ou sermos mutuamente encorajados. E aqui entra o enohumin, isto é, entre vós. Aqui poderia ser traduzido como entre e aqui como vós. No caso, preposição e pronome. Ou você traduz aqui como em vosso meio, certo? É outra forma que você pode traduzir aqui esse termo, beleza? Então aqui você pode verter, olha, aqui você tem o versículo de número 10, que Paulo ele deseja ver, né, para compartilhar algum dom espiritual, para que eles sejam fortalecidos. Aí Paulo fala, o que eu quero dizer é para sermos mutuamente encorajados entre vós, tá? E aí entra a parte final, diates en alelois pisteos. Aqui ele traz a ideia de aqui ele envolve a ideia de fé, certo? E aqui ele fala do alelois. O alelois é um pronome recíproco,
né, que significa uns aos outros, certo? E aqui ele vai trazer a ideia da fé mútua, certo? Então aqui seria pela fé mútua, se eu fosse traduzir isso aqui, ó, né, que eu tenho a ideia de pela, né, que o artigo fé alelois mútua, ou pela fé um dos outros. Aí aqui, se você quiser traduzir essa parte final, seria aqui o rumon, né, buscando a ideia vossa, aqui seria o te, isto é, tanto vossa cair quanto emu, minha. Ou seja, esse versículo 12, ele traz uma ideia de que não era apenas Paulo que iria fazer alguma coisa, né? Isso aqui seria algo mútuo entre eles. Tanto o infinitivo traz essa ideia, certo, de algo mútuo, quanto o pronome recíprocos, recíproco, né? Alelois, que no caso aqui seria uns aos outros, né? Pela fé mútua, pela fé que uns aos outros têm, beleza? Então aqui ele traz essa ideia. Aí ele, para ele reforçar, ele diz tanto tanto, que no caso aqui seria um advérbio, né? Tanto vossa quanto minha. Quer dizer, é tanto minha quanto sua. A gente vai se encorajar mutuamente. Observa que Paulo, ele mesmo tendo muito conhecimento, mesmo sendo inspirado, mesmo o cara que mais escreveu livros, né, do Novo Testamento, mesmo com tudo que ele tinha, conhecimento absurdo, ele diz que iria ser mutuamente encorajado. Ou seja, o pessoal ia encorajar ele, ia ajudá-lo e ele ia fazer o mesmo. Se até Paulo precisou ser encorajado, ajudado mutuamente pela fé daqueles irmãos, imaginem nós, né? Então, é isso aí, pessoal. Este foi o vídeo de hoje, o versículo 11 traduzido, o versículo 12 também. Lembrando que algumas versões, elas não colocam isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma espécie de... É como se ele quisesse reforçar o que ele já falou. Isso aqui, ó. Porque que ele fala, né? Pela, que é o dia, fé mútua. Pela fé mútua. Fé mútua é a fé um dos outros. A gente vai se fortalecer pela fé mútua. Então aqui aí ele coloca tanto vossa quanto minha. Quer dizer, isso aqui é como se fosse uma repetição disso aqui, tá? Então algumas traduções, elas não vão traduzir essa forma, até porque não seria necessário fazer. Se eu não me engano, a Bíblia NVI, ela não traduz isso aqui, ó, tanto vossa quanto minha, tá? Ela verte assim: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, tá? Enfim. Então, pessoal, é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. No próximo vídeo vamos falar aí sobre o versículo 13 e o versículo de número 14, beleza? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.